personagem de Jorge Amado, e a Shirley também fez essa exposição brilhante sobre a subversão da mulher, eu queria só compartilhar algumas ideias de uma comunicação que eu fiz no colóquio Jorge Amado de 2015, e o meu trabalho foi selecionado e saiu nesse livro. Eu pedi para a Fundação ver se podia mandar alguns livros para cá, para vocês adquirirem, mas as taxas de correio são muito caras, né? Também pensei na possibilidade de algum morador de São Paulo passasse por lá, um morador de Salvador mesmo que viesse para cá, trazer, mas não foi possível. Esse livro custa R$30, tem aqui palestras dos grandes convidados, né, os conferencistas, e tem as comunicações. Ao todo ele tem aqui uns 20 textos. Se vocês tiverem interesse pelo livro, podem entrar no site da Fundação Casa Jorge Amado, fazer um pedido, eles mandam para a sua própria residência. Foi doado um livro desse para a biblioteca, mas a funcionária, com uma simpatia muito grande, me disse que tem 16 mil livros na frente para serem catalogados. Então, pode ser que daqui a uns 2 anos esse livro esteja disponível aí. Então, a comunicação que eu fiz lá tratava da dialética na obra de Jorge Amado, e da sua obra como uma obra que não é apenas uma descrição da realidade, mas é uma obra em busca da transformação da realidade. Por isso que eu dei o título de Crítica Social e Política e Liberdade Religiosa na obra de Jorge Amado. Antes de definir o nome desse grupo de estudos, eu perguntei ao Roberto se seria melhor dar o nome de Grupo de Estudos sobre o Pensamento de Jorge Amado ou Grupo de Estudos sobre Jorge Amado. E acatando a sugestão dele, ficou esse nome. Mas eu pensei na palavra pensamento, porque lendo Jorge Amado, você vai percebendo um pensador das questões sociais, culturais e políticas. Não é um sujeito que descreve a realidade e simplesmente contempla a realidade. Por isso eu comparo a obra de Jorge Amado com uma crítica que você encontra, por exemplo, em pensadores como Marx, Engels e outros pensadores da linha marxista. Na obra A Ideologia Alemã, o Marx diz o seguinte: em toda ideologia, os homens e as suas relações nos surgem invertidos, tal como acontece numa câmara obscura. Como as relações sociais nos aparecem invertidas, nós crescemos entendendo que precisa haver a exclusão do homem do campo, precisa haver a exclusão do indígena, precisa haver a exclusão da mulher, a exclusão dos afrodescendentes. E, ao ler Jorge Amado, nós percebemos que nas entrelinhas da sua grande narrativa sobre a cultura está uma grande mensagem de libertação. Lendo a obra Gabriela, você vai deixar de trazer à sua memória aquela cena que a televisão vive repetindo quando fala da novela Gabriela. É a cena da Gabriela em cima do telhado, tentando pegar uma pipa para uma criancinha que estava chorando. Os coronéis vão lá, o grande sedutor lá do cartório, qual é o nome dele? Tonico, né? Filho do coronel Ramiro, ele vai lá. E como só um homem na cidade tem um automóvel, depois que ela desce daquele telhado, é amparada por 3 pessoas, inclusive o professor, não é? Que deixou de lado toda a questão do exemplo moral, o professor está ali segurando a Gabriela. Então, enfim, ela dá uma volta no automóvel daquele homem que tanto fazia sair com alguém do Bataclan, com uma menina que estava ali morando na casa da Cib, que era o dono do Vesúvio, porque a mulher era um objeto. Mas se você olhar para Gabriela, no começo da narrativa de Jorge Amado,
você verá que ela é uma vítima da exclusão social. Ela está descendo em busca de um abrigo ali em Ilhéus, onde havia uma antiga casa de escravos lá, e ela fica ali esperando alguém que a contrate como trabalhadora. Ela é uma excluída. Ela vai ter depois um lugar para se abrigar, vai ter alimento, os seus dotes culinários vão atrair clientela para o bar do nascido, mas para todos aqueles homens que vão ali, ela é um simples objeto a ser disputado. Se nós observarmos o contexto jurídico de Ilhéus, no tempo de Jorge Amado, nós vamos ver que ali o que predominava não era o direito, era a força. E lendo Jorge Amado, eu me lembrei de uma afirmação de Rousseau no Contrato Social, que é a seguinte: visto que o mais forte sempre tem razão, basta somente agir de modo a ser o mais forte. Ora, que direito será esse que perece quando cessa a força? Se se impõe a obedecer pela força, não se tem necessidade de obedecer por dever. Vê-se, pois, que a palavra direito nada acrescenta à força. Nesse passo não significa absolutamente nada. Convenhamos que a força não faz o direito, e que só se é obrigado a obedecer aos poderes legítimos. Ora, Rousseau publica esse texto ali no ano de 1761, ele escreve o Contrato Social em 1756, e lendo Gabriela, assistindo a novela Gabriela, de 1975, agora pela internet, para mim, que sou da área de filosofia política, é muito fácil estabelecer uma relação entre a crítica que Jorge Amado faz da exclusão e esse texto de Rousseau. Inclusive, sobre o predomínio da força, era comum em Ilhéus que as mulheres infiéis fossem vítimas da violência do marido traído, e tudo ficasse por isso mesmo. E Jorge Amado diz, depois de descrever o assassinato de Sinhazinha Mendonça, ele diz o seguinte, sobre a cultura de Ilhéus, uma cultura da violência: porque assim era em Ilhéus, honra de marido enganado, só com sangue podia ser lavado. E vocês assistindo lá a novela de 1975 e o filme, também com a Sônia Braga e o Marcelo Mastroianni, vocês vão ver a cena dos coronéis fazendo uma rodada de champanhe para comemorar um duplo homicídio. Jorge Amado, como alguém formado em Direito, na Faculdade Nacional do Rio de Janeiro, ele vai trazer essa formação para a discussão do direito das pessoas que são vítimas do homicídio. Tanto que, ao final da obra Gabriela, ele disse que foi uma novidade uma pessoa que cometeu um duplo homicídio ser condenada. E é interessante que essa cena na novela mostra as mulheres do Bataclan, que era um lugar de prostituição, aplaudindo a decisão do juiz. Agora, quem mata a mulher pode ter alguém que lhe dê a devida pena. Uma outra observação que eu gostaria de fazer dessa crítica social em Jorge Amado é o valor que ele dá para as pessoas pardas, para as pessoas pobres. Quando o Darcy Ribeiro escreveu o livro Povo Brasileiro, ele até disse que nós brasileiros somos pardos. E ele tem lá uma descrição muito dura da realidade dos nossos irmãos africanos, que eu gostaria de ler brevemente para vocês. Semanalmente, vinha um castigo preventivo, pedagógico, para não pensar em fuga. E quando chamava a atenção, recaía sobre ele um castigo exemplar na forma de mutilação de dedos, do furo de seio, de queimaduras com tição,
de ter todos os dentes quebrados criteriosamente, ou dos açoites no pelourinho, sob 300 chicotadas de uma vez, para matar, ou 50 chicotadas diárias, para sobreviver. Se fugia e era apanhado, podia ser marcado com ferro em brasa, etc. Não vou ler o restante, porque eu tenho uma companhia muito amável aqui hoje, que é o meu filho Thomas, de 9 anos, né? Está me acompanhando. Mas o Darcy Ribeiro, depois de falar das lutas de libertação do negro, ele diz: o negro urbano veio a ser o que há de mais vigoroso e belo na cultura popular brasileira. Com base nela é que se estrutura o nosso carnaval, o culto a Iemanjá, a capoeira e inumeráveis manifestações culturais. O negro vem a ser, por isso, apesar de todas as vicissitudes que enfrenta, o componente mais criativo da cultura brasileira e aquele que, junto com os índios, mais singulariza o nosso povo. E na obra Tenda dos Milagres, Jorge Amado vai trazer aquele mulato genial, que é o Pedro Arcanjo, né? E ele mostra um Pedro Arcanjo que tem uma personalidade múltipla. Ele diz a certa altura: Pedro Arcanjo vem dançando, não é só, é vário, numeroso, múltiplo, velho, quarentão, moço, rapazola, andarilho, dançador, boa prosa, bom no trago, rebelde, sedicioso, grevista, mas é também arruaceiro, tocador de violão e cavaquinho, namorado, terno amante, pai d'égua, escritor, sábio, um feiticeiro. Quer dizer, essa descrição de Pedro Arcanjo, na minha visão, é uma demonstração de que nós mesmos, como pessoas, somos múltiplos. Nós não podemos ser definidos só de um ponto de vista. E esse homem pardo, paisano e pobre, ele é para Jorge Amado um modelo da própria sociedade baiana. Porque ele termina o livro dizendo: todos pobres, pardos e paisanos, mostrando que a identidade do indivíduo se constrói num contexto social. Agora, nós crescemos aqui em São Paulo, eu cresci no interior de São Paulo, em meio ao preconceito contra mulatos, contra negros. Nós morando numa fazenda no interior de São Paulo, na região de São José do Rio Preto, as duas famílias mais afetuosas conosco eram duas famílias de negros. Isso não é só por uma questão da opressão que foi colocada sobre o negro, mas por elementos culturais, eu creio, que eles trazem da sua terra de origem. E ainda na sua luta contra o preconceito, na obra Tenda dos Milagres, Jorge Amado critica aqueles professores de antropologia da Faculdade de Medicina de Salvador, que davam aulas dizendo que o negro tinha o crânio do delinquente. Nas aulas de antropologia criminal, ele diz que havia um professor que colocava lá no quadro uma ilustração do crânio do negro e ensinava isso. Então você lê essa obra e você vê que ele está criticando as influências do nazismo sobre o Brasil. Ele mostra pessoas ouvindo rádio durante a Segunda Guerra Mundial, falando do Hitler, tentando destruir os pardos, os paisanos, os mestiços. E há uma passagem muito interessante da obra em que alguém da cultura popular diz que nem Deus que fez o povo pode matar tudo de uma vez. Vai matando de um a um, e quanto mais ele mata, mais nasce e cresce gente que há de nascer, de crescer e de se misturar. Então, aquela obra me interessou inicialmente, porque eu, como Achille, sou de uma família de origem protestante, e ler Jorge Amado para mim também era um tabu. O máximo que eu podia era chegar em casa, assim, umas 15 para as 11 da noite, depois de sair do colégio, e ver meu pai assistindo o finalzinho da novela Gabriel, porque passava às 10. Mas aí eu visitei os parentes, descendentes de baianos, lá de Livramento, da Bahia, e a minha prima tinha a coleção completa de Jorge Amado. Eu levei a Tenda dos Milagres e o Jubiabá para ali, para cá.
Qual não foi a minha surpresa que meu pai gostou, leu Atenas dos Milagres, comentava. Eu peguei o livro porque pensava naquele dogmatismo protestante. Como é que poderia haver um milagre num terreiro de candomblé? Eu quero conhecer isso. E depois eu ouvi a música do Caetano, e numa entrevista o Caetano disse que conversou com o Jorge Amado uma vez, e Jorge Amado lhe disse: eu sou ateu, mas já vi muitos milagres no candomblé. Foi aí que Caetano fez aquela música que fala de Jorge Amado, né? Quem é ateu e viu milagres como eu. Aí ele pega a palavra Ojuobá, que é o final aqui do nome de Pedro Arcanjo, que deve ter um significado religioso, que eu confesso que preciso estudar, sou leigo nessa área. Mas ele diz: Ojuobá ia lá e ia. Ojuobá ia. Ele pega a palavra Ojuobá e o verbo ir e forma Ojuobá ia, falando da Bahia, da religião do candomblé como uma marca da Bahia. E eu perdi meu preconceito com as religiões afro-brasileiras, ajudado por Darcy Ribeiro, que diz que aqui no Brasil a religião cristã era considerada a religião dos melhores, enquanto que o negro era desmerecido em tudo, como pessoa, culturalmente, religiosamente. O cristão era o ser, e o africano que vinha para cá era o não ser. E uma obra que me ajudou muito a quebrar o preconceito contra as religiões afro-brasileiras, e também de origem indígena, foi a obra de Jorge Amado chamada Bahia de Todos os Santos, que foi o título que eles deram para esse livro, Bahia de Todos os Santos. Foi um livro de 1945, e a frase que mais me chamou a atenção foi a seguinte: o mistério escorre pela cidade como um óleo. Essa frase é uma frase lapidar. E a Bahia, no meu entendimento, nos dá um exemplo de tolerância religiosa. No dia do Senhor do Bonfim, você tem ali os praticantes do candomblé, você tem pessoas carregando uma cruz, você tem uma cidade do interior, Cachoeira, um ritual comum entre a Igreja Católica e as mães de santo. E eu creio que aqui nós ainda somos assim muito brancos e muito preconceituosos. O que existe é o ser humano. A cor da pele não define ninguém. Eu creio que Jorge Amado, nesse aspecto, ele é um precursor daquilo que nos anos 60 se começou a chamar de teologia da libertação. Porque ele mostra o direito de cada grupo, cada etnia, cada visão de mundo ter a sua prática religiosa. E para concluir, lendo a história das religiões, nós vamos perceber que sempre que houve dogmatismo, se cometeu muita violência. Foi até pelo dogmatismo que Atenas levou Sócrates à morte, dizendo que Sócrates não venerava os deuses da cidade. Mas antes de morrer, ele disse para um discípulo: devemos um galo a Asclepio, que era o deus da medicina, o deus da cura. Ora, se antes de morrer ele pediu para o discípulo pagar um voto que ele fez, ele poderia ser condenado por não venerar os deuses da cidade. Na mesma cidade, quando Paulo foi falar de Cristo, ele foi levado para o mesmo tribunal onde Sócrates foi, no Areópago. E o David Hume, aquele filósofo inglês, ele diz que a maior parte das religiões que tem uma ideia de Deus único, para sobreviver, elas se valem da violência. E não é uma grande contradição que a própria igreja, que tem a sua base em alguém que deu a vida pela salvação do outro, também se tornou dogmática, autoritária? E eu creio que Jorge, nas críticas que ele faz à religião, ele também inclui sérias críticas à igreja. Se você for lá em Ilhéus, aquela bela catedral que tem ali foi construída com o dinheiro dos coronéis. O colégio que tem ali em cima foi construído com o dinheiro dos coronéis para a igreja, para educar as suas filhas. E a novela Gabriela mostra uma cena
do domínio político sobre a igreja, com o coronel Ramiro dirigindo uma novena, enquanto isso, os soldados estão destruindo a oficina que publica um jornal que o critica. E há uma cena na novela que me chamou muita atenção, e eu acho que foi aí que eu me apaixonei por Jorge Amado, porque eu cresci lendo a Bíblia, concursos bíblicos regionais, nacionais, fui fazer teologia aos 18 anos. Há uma passagem da novela que depois do coronel fazer toda aquela destruição, ele acha um livro em que está escrito: Senhor, se observar as iniquidades, quem subsistirá? Então é uma citação do Antigo Testamento. Na reconstrução da obra, o Walter Durst colocou essa crítica. Então a minha leitura, brevemente, para não tomar mais tempo de vocês, para vocês fazerem as perguntas para o Roberto, para a Sheila, seus comentários, é essa. Jorge Amado é um crítico da exclusão social, do abuso nas relações jurídicas, do coronelismo. E vocês sabem, o coronelismo no Brasil, em muitas regiões, ele só mudou de cara, né? Hoje nós podemos ter até um coronelismo disfarçado nas grandes cidades. Não só lá no Nordeste, mas em outras regiões também. Obrigado. Bem, eu tenho aqui uma lista de